Meu nome é Rita Menezes, eu sou fisioterapeuta e eu trabalho com o professor Felipe Suchard, e ele é o criador do método de reeducação postural global, RPG, e eu faço parte da equipe de professores dele. Como você se interessou pela fisioterapia? É uma longa história, porque, na verdade, eu e a fisioterapia, nós nascemos praticamente no mesmo dia, né? Aqui no Brasil. Falando um pouco da história da fisioterapia aqui no Brasil, para vocês entenderem, né, toda a minha relação, meu envolvimento, meu comprometimento com a fisioterapia, é porque em 1954 foi uma época onde houve um movimento de empresários, de médicos e da sociedade brasileira para montar um centro de reabilitação aqui no Rio de Janeiro. E isso foi em função de uma epidemia muito grande, muito forte, que teve uma repercussão muito poderosa, né, em relação a várias crianças terem tido paralisia infantil, né? Então, esse grupo de pessoas se reuniu para poder debelar essa epidemia, né? Então, o grupo de médicos que se reuniu para começar com essa ação contra essa epidemia, né, foi exatamente o Oswaldo Pinheiro Campos, o Jorge Farias, o Batista Neto e também o Caio do Amaral, né, Antônio Caio do Amaral. Então, eles trouxeram o SABIM para o Brasil e começaram a fazer experiência no Hospital Jesus com as vacinas, né, contra a poliomielite. E isso foi na década de 50, né? Quando foi no dia 5 de agosto de 1954, foi fundada a Associação Brasileira Beneficente do Rio de Janeiro, a BBR, que continua lá no Jardim Botânico até hoje, né? Por coincidência ou não, eu nasci no dia 3 de agosto de 1954, então nós nascemos praticamente juntas, né? E durante o período inicial ali da Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação, houve uma necessidade de formar profissionais na área da fisioterapia e da terapia ocupacional. E isso levou a uma preparação para iniciar uma primeira turma, né, onde vários médicos, inclusive esses médicos que fundaram a BBR, eram professores, né, desses profissionais que fizeram a primeira turma da fisioterapia aqui. E em 1957, o Juscelino Kubitschek, ele fundou o Centro de Reabilitação do Rio de Janeiro dentro da BBR. Então eram 10 setores diferentes, onde o profissional que se formava ali passava por todos os setores e escolhia a sua especialidade, onde ele queria continuar trabalhando, né? E aí se formava em fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Paralelamente a isso, eu nasci em 1954, com saúde, sem problema nenhum. Quando foi em 1964, quando eu tinha 10 anos de idade, eu tive uma dor que era totalmente incapacitante, eu fiquei imobilizada e não conseguia sair da cama. E meus pais preocupados, procurando médico para ver quem descobriu o que eu tinha, demorou um pouco, e uma amiga minha foi me visitar lá na minha casa e a mãe dela passou o nome do Dr. Oswaldo Pinheiro Campos para minha mãe. E por mais uma nova coincidência, ele tinha um consultório uma quadra da minha casa, né, na época onde eu morava. E ele veio
no mesmo dia e me examinou e comecei a tomar uma medicação. E ele, quando eu tive condição de sair de casa, né, ele fez uma requisição para eu tirar um raio-x para ver o que estava acontecendo comigo e descobriu exatamente que eu tinha a doença de Scheuermann e que eu tinha que me tratar, eu tinha que usar um colete e tinha que fazer fisioterapia todos os dias na clínica dele. E foi aí que eu conheci a Marlene Vieira, que era a minha fisioterapeuta lá na clínica, e eu frequentei a clínica durante anos, todos os dias. Eu usei colete durante 2 anos e logo depois eu terminei ficando na clínica, né? Então eu virei a mascote da clínica e foi aí que começou o meu interesse pela fisioterapia, porque com a fisioterapia eu melhorei muito, eu conseguia ficar às vezes até anos sem sentir dor nenhuma, mas de vez em quando a dor voltava. Então eu me mantive ali em tratamento na clínica durante esse período todo, né? Onde você estudou? Então, quando eu fiz 17 anos, ainda lá na clínica, né, me tratando e mais próxima de todo o pessoal da clínica, eu terminei entrando exatamente na Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro, onde o Dr. Oswaldo Pinheiro Campos ajudou a fundar. Foi um dos fundadores de lá. E eu terminei indo para lá porque eu fiquei encantada com o trabalho deles e eu queria também ser fisioterapeuta como a Marlene e eu terminei fazendo o meu curso lá, né? O curso lá na Escola de Reabilitação do Rio de Janeiro tinha nível superior, né? E tinha a possibilidade também de fazer a terapia ocupacional, mas eu escolhi a fisioterapia, exatamente por toda essa minha história, por todo esse meu envolvimento com o Pinheiro Campos, com a clínica dele e com a Marlene Vieira. Qual foi o seu primeiro trabalho? Como não poderia deixar de ser, o meu primeiro trabalho foi na clínica do Dr. Oswaldo Pinheiro Campos. Então, eles me acolheram como uma mascote da clínica, onde, mesmo antes de me formar, eles me fizeram passar, né, por todo o processo, onde os profissionais da clínica tinham que trabalhar, né? Então, eu comecei a aprender a ver o raio-x, eu comecei a participar também das consultas médicas, né? Anotando tudo que o paciente dizia. Eu comecei a ficar mais tempo e fazer um estágio lá na clínica. E quando eu me formei, o Dr. Pinheiro Campos me convidou para trabalhar com ele. E então eu ficava uma parte do dia lá no consultório e a Maria Antônia, que era secretária da BBR, ela estava procurando alguém para trabalhar com o Dr. Samuel Roemscher, um reumatologista fantástico também e pesquisador. Ele fazia pesquisas com outro grupo de médicos lá na Santa Casa de Misericórdia. Então eu terminei trabalhando uma parte do dia com o Dr. Samuel Roemscher e a outra parte do dia eu continuei com o Dr. Oswaldo Pinheiro Campos e sua equipe, né? Nós éramos obrigados a assistir também às cirurgias e nós fazíamos tanto pré como pós-operatório. Durante a cirurgia, o Dr. Oswaldo Pinheiro Campos era muito rigoroso, então ele exigia que nós soubéssemos exatamente qual o tratamento que nós tínhamos que fazer para cada caso, como é que teria que ser o pré e o pós-operatório. Então foi uma escola muito grande na área de ortopedia. E por outro lado, na área da reumatologia,
o doutor Samuel Roimisch também fazia a mesma coisa, mas só que fazendo pesquisas e estudando, e eu acompanhava ele para tudo quanto era canto. Então eu tive 2 professores assim, com um peso muito forte em termos de eles terem embasado todo o meu conhecimento, né, do início da minha carreira. Qual foi o seu trabalho mais marcante? O meu trabalho mais marcante foi com uma paciente que ela tinha uma escoliose, e como lá na clínica do Dr. Pinheiro Campos, né, ele era especialista em coluna e em quadril, então eu estava muito apta, né, a poder começar a olhar um quadro de escoliose. Uma amiga minha foi tirar férias no mesmo período que eu, só que aí ela me perguntou se eu não queria cobrir as férias dela, era só uma parte do dia, e eu terminei aceitando. E daí eu conheci uma paciente, que o nome dela era Flávia, e essa paciente ela tinha muitas dores e tinha uma escoliose muito importante, e o que me chamou muita atenção foi que ela era flautista da Orquestra Sinfônica Brasileira. Ela era a 2ª flautista com 16 anos, e só que quando ela ia tocar a flauta, ela fazia um agravamento da escoliose dela. E o médico que estava tratando dela sugeriu que ela parasse essa carreira dela, né? Que ela interrompesse essa carreira dela. Na época, até o maestro Karbichevsky, ele sentiu muito a perda dessa minha paciente, né, na equipe dele, e ela ficou muito deprimida, né? E continuou com as mesmas dores, não quis fazer a cirurgia. Então foi uma pessoa que eu terminei me ligando muito e me comprometendo, né, que eu ia tentar o máximo que eu pudesse com a fisioterapia para melhorar a escoliose dela e para melhorar o quadro álgico, né? Então, hoje em dia, nós sabemos que a escoliose, ela por si só, né, a escoliose idiopática, ela não provoca dor, ela não é dolorosa, a dor que essa paciente sentia era em função de uma lesão que ela fez, uma contratura, pelo movimento do treinar, né, tocar flauta o dia inteiro, e pelas apresentações que ela fazia. Então eu fiz uma reequilibração, né, da escoliose. Então nós trabalhamos continuamente para que ela diminuísse as dores dela, e esse caso me marcou muito, né? E eu terminei ficando assim muito apaixonada por escoliose, fiquei muito apaixonada por coluna, é exatamente a área que eu trabalho melhor, e eu acho que foi uma lição de vida, né? Porque quando um paciente tem um problema, eu acho que antes de nós falarmos não pode, ou dizer a ele tem que largar, principalmente se for a profissão da pessoa, eu acho que a gente tem que ter uma maturidade muito grande em termos de entender o que aquilo representa para o outro, né? E tentar fazer de tudo para que ele possa continuar o que ele gosta de fazer, né? E o que ele precisa fazer, o que ele escolheu para fazer como profissão. Então, o nosso papel é dar possibilidade ao paciente dele conseguir fazer o que ele puder fazer, lógico, né? Mas dentro de um aumento cada vez mais
de uma qualidade de vida e de tentar resolver o problema do paciente, de tentar descobrir qual é a causa do problema do paciente. Como você se tornou monitora? Para responder a essa pergunta, eu tenho que voltar um pouquinho atrás. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei muito respostas às perguntas, né, das impossibilidades ou das dificuldades de tratamento dos pacientes que chegavam até mim, e isso me levou a fazer algumas formações depois da faculdade. E uma das formações mais importantes que eu fiz foi exatamente o RPG. Então, a reeducação postural global, ela me trouxe várias respostas às minhas questões como profissional. Então, como que eu iria resolver vários problemas difíceis, né? Sintomatologias importantes, amenizar o sofrimento dos meus pacientes, e isso ficava sempre na minha cabeça, né? E tentar entender melhor as patologias, o que acontecia, enfim. E o RPG, ele tem ele tem um fundamento, né, em princípios que buscam exatamente compreender o porquê que aquele indivíduo está naquela situação, porquê que aquela patologia, né, está reagindo daquela maneira. Na verdade, é o paciente que está reagindo a uma situação patológica dentro das possibilidades dele, dentro dos mecanismos de defesa que ele faz. Então, eu terminei me interessando demais, né, pelo RPG, e terminei indo fazer a formação, né? Então, quando eu fui fazer a formação, eu já tinha mais ou menos uma ideia do que era a metodologia que o Philippe Suchard ensinava, por pessoas que já tinham um conhecimento em relação ao trabalho dele. E nesse curso eu me encontrei, né? Eu disse, não, é isso que eu quero fazer. Eu trabalhava na época na faculdade, na SWAM, dando aula, convidada pelo Carlinhos Azevedo, e eu terminei fechando ali aquela minha turma, né, que eu estava monitorando, e decidi que eu ia parar de fazer tudo que eu estava fazendo e fazer o RPG, né? Então, eu conversei com meus pacientes e terminei iniciando com todos um trabalho direcionado para o tratamento com RPG. E eu levei tão a sério isso que no ano seguinte, quando nós íamos finalizar a formação da reeducação postural global, isso foi em 84, em 83 nós começamos, foi a primeira turma aqui no Brasil, em 84 finalizamos, e em 84, né, nessa segunda etapa do curso, eu queria que outras pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu tive, né? Então, eu e uma amiga minha, Ana Maria Lassans, bioquímica, nós resolvemos fazer um convite ao Philippe Suchard para continuar vindo ao Brasil, porque o propósito dos organizadores era exatamente de trazê-lo essa vez e pronto, né? Então, nós pensamos, não, ele não pode deixar de vir, nós temos que trazê-lo mais vezes, né? Então, eu e a Ana fizemos uma proposta a ele, e ele terminou aceitando, e nós começamos como organizadoras do RPG. No mesmo período, o professor Alberto Silveira, junto com o Dark Barros, que é o presidente da Sociedade Brasileira de RPG, então também eles começaram a fazer a organização do curso lá em São Paulo. E trabalhando com ele nisso, né, então
ele sugeriu que tanto eu quanto a Ana fizéssemos uma formação para começarmos a trabalhar como monitoras, porque ele tinha que trazer monitores de fora e aí o curso ficava muito caro, então nós resolvemos fazer essa formação dele. Ah, e uma outra coincidência, esse primeiro curso que nós organizamos foi na BBR, então tudo relacionado, né, com tudo. Então, para isso fomos até a França para fazer uma preparação, então nós tivemos que assistir o curso todo e ele direcionando para onde que nós teríamos que focar, né, dentro das práticas, e terminamos sendo monitoras dele a partir de 1986. Né? Como você se tornou professora? Em 1996, foi quando eu me tornei professora da primeira e segunda semanas do curso básico de RPG e logo depois como professora também da terceira semana do curso básico. Então, por que eu me tornei professora, né? Naquela época, o RPG ele estava sendo muito conhecido, muito divulgado e com muitos resultados nos casos de escoliose e nos casos de hérnia de disco. Tanto é que muitas pessoas achavam que RPG era só para coluna, e não é, né? Mas, como houve essa divulgação, então nós éramos organizados na época pelo Crefito de São Paulo e nessa época o organizador ele queria, né, duplicar os cursos porque a demanda estava muito forte, nós chegamos a ter uma fila de espera de 600 pessoas. Então, nós fizemos uma duplicação. Então, o Felipe Suchá, ele terminou fazendo um teste com toda a sua equipe de monitores e na época nós éramos em torno de 10 monitores, mais ou menos. Então, ele fez um teste conosco para ver que pessoas estariam aptas a dar o curso de formação, né, de RPG. E ele terminou nomeando a mim e ao professor Alberto Silveira como professores do curso básico. Então, nós começamos juntos nessa fase como professores de primeira, segunda e terceira semana do curso básico de RPG. Então, enquanto o Felipe estava dando um curso em algum lugar aqui no Brasil ou fora daqui, nós estávamos dando curso também em alguma região. Então, o Felipe nos colocou separando um pouco, né, sul, sudeste com o professor Alberto Silveira, norte e nordeste comigo. Como você se tornou professora do curso avançado? O curso avançado, ele começou com uma sugestão, na verdade, uma sugestão minha de dar apoio aos alunos em relação à cervical, porque a região cervical é uma região nobre, com uma sintomatologia muito importante e isso provoca uma certa insegurança em todos os profissionais que trabalhavam naquela época com a cervical. Até hoje ainda tem muita gente que tem receio de trabalhar a cervical. E como eu gostava muito de coluna, né, mas eu via que a dificuldade dos alunos era principalmente nessa região cervical, eu propus ao Felipe Suchá a desenvolver um estudo mais profundo nessa área para ajudar os alunos, inclusive na parte prática, né? Principalmente na parte prática. E ele rebateu sugerindo que eu montasse o curso, então, cervical. Então, para montar esse curso, eu fui fazer uma especialização em anatomia
E daí me aprofundei cada vez mais nessa área de cervical e em 98 eu já dava supervisão em relação às dificuldades que os alunos tinham, mas eu fui preparando paralelamente o curso. Então, em 98 eu me formei em especialista em anatomia pelo IBMR, né? E depois, em 2000, eu lancei o meu curso na Argentina, né? Foi o primeiro lugar. Eu apresentei o meu trabalho num congresso em Milão, em 1999, e a partir daí eu comecei a dar o curso em 2000 e não parei mais, né? Então, há 19 anos, praticamente 20, né? Que eu sou professora do curso de cervical. Então, além de dar toda a parte que o próprio professor Felipe Suchá ensina, eu também desenvolvi uma metodologia para trabalhar também com essa região anterior da cervical, né? Como que você conseguiu conciliar o seu trabalho de professora com o consultório? Bom, eu, quando comecei a dar os cursos, eu não viajava muito, né? Mas, então eu tinha vários grupos de supervisão que eu dava para os fisioterapeutas que tinham feito a formação em RPG. Então, eu tinha vários alunos que me seguiam sempre, que eu dava supervisão direto para eles. Na verdade, eu tinha 5 grupos de supervisão, né? Onde eles me seguiam e eu os orientava e estudávamos a parte teórica e praticávamos, né? Para melhorar a manualidade, para melhorar a compreensão, né? Das correções, enfim. Então, desse grupo, eu perguntei, né? Quem gostaria de ser não era bem assistente, mas de continuar me seguindo e quando eu não estivesse, então esse fisioterapeuta poderia atender o meu paciente, né, lá no consultório. Então, para isso, tinha que ser uma pessoa que tivesse a disponibilidade de estar comigo no atendimento daquele paciente, né, enquanto eu estava trabalhando ali no Rio, né, e depois que eu viajasse, essa pessoa assumiria até eu voltar. Então, eu formei um primeiro grupo, né, e comecei a fazer isso e deu certo. E sendo que pouco a pouco, né, as pessoas vão evoluindo, vão crescendo e não vão precisando mais de tanto apoio assim, né? Então esse grupo saiu e eu terminei formando um novo grupo, que é o que me acompanha até hoje, onde eles me dão total apoio em relação ao atendimento dos pacientes que me procuram. Então, esse meu grupo atual é a Lenita Pereira, a Juliana Menezes, o Eduardo Pedro, o Eduardo Menezes e a Janaína Lima Menezes. Por que você posta conteúdo gratuito na internet? Desde muito antigamente, quando eu comecei aí na minha caminhada, né, como fisioterapeuta, né, eu ficava assim, encantada de poder dividir, né, o conhecimento, poder perguntar sobre as minhas dúvidas, tanto para o Pinheiro Campos como para a Marlene. O Miguel Vieira, o marido dela, também me ajudou muito, o Dr. Samuel, enfim. Então, eu sempre tive muita sorte, né? Eu sempre tive um apoio muito grande dos meus mestres
E desde que comecei a trabalhar com o Felipe Suchá também. Então, nós somos uma equipe que trabalhamos às vezes junto, às vezes cada um num canto, mas somos uma equipe que a gente troca ideias, troca informação. Hoje em dia já existem outros professores de cursos avançados de RPG e sempre procuramos fazer uns o curso dos outros e enfim. Então a gente troca muita informação, mas muitos alunos nossos não têm essa possibilidade, né, em relação a poder tirar suas dúvidas. Então eu comecei a fazer, foi em 2015, até mesmo com o avanço da tecnologia, né? Então eu era meio avessa, mas comecei a utilizar o WhatsApp. Então nós criávamos um grupo de WhatsApp para cada turma que se formasse. Só que são várias turmas por ano e eu tenho não só os de formação básica, mas eu também tenho os de formação do tratamento de cervical com a RPG, né? Então, são muitos grupos, né? E começou a ficar muito difícil de fazer, dar um apoio mais contundente, né? Poder responder a todas as perguntas, estar orientando todos os alunos. Então, isso foi ficando cada vez mais difícil. E foi o meu filho que teve uma ideia de que nós começássemos, né, com as redes sociais, o Instagram, o Facebook, para que eu pudesse estar ali colocando também, né, as dúvidas de uma forma mais geral, porque se você tira a dúvida de um, você pode tirar de vários. Então, se eu fazia isso com o WhatsApp, eu terminei fazendo isso no Instagram, eu terminei fazendo isso no Facebook também. E eu acho que é importante dar essa possibilidade. Às vezes, com a carga de trabalho que eu tenho, nem sempre dá para responder imediatamente. Mas eu sempre tento voltar atrás e tentar recuperar isso, porque a demanda é muito grande, a demanda está cada vez maior. E eu fico muito satisfeita de estar podendo ajudar a formação de profissionais que se tornem profissionais de peso, que tenham uma possibilidade, né, de ir mais além e de tirar suas dúvidas, às vezes casos complexos que você não acha em livro, que você nem sempre tem oportunidade de perguntar para outra pessoa, né? Então eu me sinto assim muito feliz, muito estimulada de estar falando sobre um conteúdo que eu poderia só colocar em curso online, vender, mas eu não acho que seja essa a solução, né? Então eu acho que as pessoas têm que ter realmente uma possibilidade de ter acesso à informação, né? E é lógico que um aprofundamento maior, aí sim, né, tem que entrar dentro do curso online que eu faço e dos cursos presenciais dentro do Instituto Felipe Suchá, né? Como as dúvidas de seus alunos te ajudam? As dúvidas dos meus alunos me ajudam e muito, porque essas dúvidas elas sempre me obrigam a ficar mais antenada e ir buscar respostas que nem sempre estão na ponta da língua, né? Então, tem perguntas que eu tenho que estudar e tenho que buscar resposta, tenho que parar para pensar para poder responder.
Tem outras que são mais simples que eu respondo de imediato, né? Então, as dúvidas dos meus alunos me ajudam também dentro da minha formação, né? Dentro do meu conhecimento, porque é um estímulo para eu ir buscar uma resposta. Onde você pretende chegar no final de 2020? Bom, no final de 2020, eu pretendo ter podido ajudar a muito mais profissionais a terem um conhecimento maior sobre a avaliação da coluna vertebral, porque a avaliação é a parte mais difícil. Para que você possa avaliar bem, você tem que entender o padrão de normalidade, você tem que saber a parte da anatomia palpatória, você tem que ter, né, um embasamento da fisiologia, da fisiopatologia, enfim. Então, nós temos que estar sempre com um apanhado muito mais global, né? Nós temos que ter um conhecimento maior para podermos avaliar, né? Então, esse curso de avaliação da coluna, esse curso online que eu dou, ele tem a pretensão exatamente de ajudar os profissionais a poderem avaliar bem, poderem perceber o que não está bem, poderem fazer um diagnóstico diferencial na parte fisioterápica para apontar seus objetivos, dar um objetivo de tratamento para cada paciente, né? E lidar com isso no dia a dia, né? Então, no final de 2020, eu pretendo ter ajudado a muito mais profissionais a serem profissionais melhores, né? Terem um conhecimento maior, terem acesso a discussões e poderem caminhar de uma forma mais segura, mais competente. Então, esse é o meu objetivo para o final de 2020. E você? Qual é o seu objetivo para o final de 2020?